Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para quem me assiste. Meu nome é Vinícius, eu sou psicólogo, eu atuo com psicologia clínica e organizacional e estou aqui para apresentar o meu projeto de conclusão, né, que tem o título E Depois do Coming Out, uma proposta para ação com pessoas LGBT+, depois da saída do armário na indústria. Bom, iniciando a apresentação por uma breve contextualização, né, os primeiros investimentos em diversidade, equidade e inclusão foram datados aí na década de 60, nos Estados Unidos. Nos anos 90, né, os primeiros registros vieram aí no Brasil, muito motivado por multinacionais. E com relação à população LGBT+, só aí na década de 2010 houve uma maior expressão das ações para esse público. Em termos de dados populacionais, né, em 2020, o IBGE publicou uma pesquisa trazendo que 12% da população brasileira se identifica como pessoa LGBTA, né, o que na época muito se falou sobre subnotificação em virtude do estigma e dentre outras coisas. Quando a gente fala aí do ambiente de trabalho para pessoas LGBTs, algumas pesquisas têm sido feitas, né? Aqui eu vou citar algumas, né? Os estudos relacionados à segurança no ambiente de trabalho. Então, de acordo com o LinkedIn, 43% dos profissionais LGBT+, já sofreram discriminação no trabalho. E do ponto de vista de ações de diversidade, equidade e inclusão nas empresas brasileiras, de acordo com o Instituto Etos, apenas 19% das empresas no Brasil têm ações voltadas para esse público. Bom, e daí quando a gente fala do trabalho em si, né, é importante primeiro trazer o contexto da empresa, né, foi realizado numa indústria química na região metropolitana do Rio de Janeiro, com cerca de 500 funcionários, que desde 2016 tem atuado com diversidade, equidade e inclusão, incluindo a população LGBT. Né? A justificativa desse trabalho se dá, né, pela seguinte questão, né? Após a inclusão dessas pessoas LGBTs na empresa, né, elas realmente se sentem seguras e acolhidas? Há de fato um ambiente que promova bem-estar para todos? Ou ainda existem desafios a serem enfrentados? Então, o objetivo desse trabalho, né, consistiu em realizar um levantamento baseado nos pilares de segurança psicológica para desenvolver ações de diversidade, equidade e inclusão mais específicas e efetivas para essa população que já está presente na empresa. Bom, do ponto de vista de teoria e benchmarking, né, a teoria principal que norteou foi a de segurança psicológica por M. Edmondson, né, então que ela coloca que a segurança psicológica traz para o indivíduo a sensação de liberdade, sem ter punição, sem serem ridicularizados, né, e que acaba, né, de alguma forma trazendo, né, tanto a maior aprendizagem, inovação e colaboração para a equipe. Né. A própria autora diz, né, que sobre alguns estudos seus, né, que em equipes multidiversificadas, né, a segurança psicológica ainda é mais crucial especialmente, né, para essas pessoas minorizadas, pois promovem o comprometimento e sentimento de valorização do trabalho. E daí, né, como dois exemplos, eu trouxe aqui, né, uma ação relacionada ao grupo Heineken e outra Natura. Né, na Heineken aí tem suportes especificamente para a população trans, tanto com custeio e retificação do nome, quanto suporte psicológico e custeio para cirurgias. Já na Natura, né, o que se destaca ali são as licenças, né, parentais, que são estendidas a casais LGBTs, e berçário tanto para mães e pais, independentemente de identidade, gênero ou orientação sexual. Bom, do ponto de vista da metodologia, né, o tipo de pesquisa foi exploratório, quantitativo e qualitativo, com levantamento de campo. O método de coleta de dados, né, se deu, no primeiro momento, pela aplicação de questionário estruturado, com a escala Likert, seguido de uma sessão de design thinking, né, baseada no método duplo diamante. Para análise de dados, né, foi intermediado por um dashboard no Excel para visualização e cruzamento de dados. E quanto aos participantes, foram 15 participantes LGBTs, né, da indústria química, em que houve diversidade tanto de gênero, etnia e geração, mas sem nenhuma representatividade de pessoas não binárias. Quando a gente olha aí para as análises, né, só para dar um pouco de concretude, esse é o dashboard, foi possível cruzar alguns dados, né? Logo em seguida, é possível ver a categorização, né, das afirmativas e sua média geral, né? Então, para a próxima etapa, né, foi utilizado as três perguntas menos pontuadas, então elas nortearam toda a construção de design thinking, né? E a partir dessa construção de design thinking, a gente percebeu algumas categorias, né? Uma categoria gerais, né, que tem a ver com a cultura geral da empresa, e características que são mais específicas com a ideia de ser LGBT. Né? E sobre essa categoria, três subcategorias foram identificadas. A primeira, estigma, né, com relação às pessoas LGBTs, e a segunda, relacionada à insegurança pessoal, e a terceira, algo mais restrito entre as relações dos pares. Né? Essas três subcategorias, né, foram fundamentais aí para que a gente fizesse a parte, né, do duplo diamante em que se faz o brainstorm.
E quando a gente vem aqui para brainstorm, a gente encontrou aí 9 ideias, né, de ações que visam melhorar aqueles 3 itens que estão diretamente ligados às questões de segurança psicológica. E daí aqui eu vou citar apenas dois, né? O primeiro é algo simples, né, o encontro entre pessoas LGBTs da própria localidade, né, que inclui cafés, né, inclui momentos mais livres, né, para criar, né, uma identidade, uma aproximação. E daí ali por último, né, a participação, né, dessas pessoas em squads estratégicos com uma mentoria, né? A gente percebeu que nenhuma dessas pessoas ali fazia parte de squads específicos mais estratégicos da unidade. Bom, do ponto de vista de conclusões, né, esse estudo destacou a necessidade, né, de garantir a inclusão das pessoas LGBT nas organizações, seja acompanhada das ações de diversas esferas e que possam suportar a sua segurança psicológica, e isso permite, né, que o colaborador, né, o empregado, possa trabalhar naturalmente, possa produzir naturalmente. Para o grupo analisado, né, as ações propostas como treinamentos e apoio psicológico tendem a ser ideais, né, para o bem-estar dos empregados, contudo, né, se ressalta ainda que a média de segurança psicológica, de modo geral, tenha dados de média para alta, ainda há questões na própria cultura organizacional que precisam de ajustes para assegurar, né, a inclusão plena e contínua. Quanto às limitações do trabalho, né, foram identificadas devido à baixa representatividade numérica, o que fez com que não fosse possível visualizar, né, não só questões interseccionais, né, de raça e de pessoa com deficiência, mas também questões relacionadas a identidades específicas, ou seja, não foi possível traçar, né, questões específicas para o público lésbico, para o público gay e assim vai, por conta do baixo número, né, de pessoas. Bom, então é isso. Espero aí ter contribuído, né, com esse trabalho aí para outros trabalhos, né? E agradeço a oportunidade.